Oi, gente, muito bom dia. Hoje é dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, feriado. DJ, solta a buzina! O seu SBT Rio já está no ar. E atenção, um acidente com uma escada rolante na estação do metrô, ali no Estácio, deixa pessoas feridas. A escada rolante teria travado e essas pessoas caíram, gente. As imagens chamam a atenção. Tem muita gente caída ali no chão, pessoas ensanguentadas. O cabelo de uma dessas mulheres chegou a se prender ali no equipamento. Óculos quebrados. Bombeiros e agentes do SAMU foram chamados e chegaram rapidamente no local. Então nós vamos para lá agora, ao vivo, conversar com ela, a repórter Branca Andrade, para poder falar realmente sobre o que aconteceu. Branca, meu amor, bom dia para você. Foi um susto muito grande. Agora, vendo as imagens que nós tivemos acesso aqui, meu Deus do céu, pessoas feridas, óculos no chão, objetos caídos, partes de cabelo ali de pessoas que tiveram a cabeça quase presa ali na escada rolante. Foi um dia de muita tensão. Bom dia para você, Branca Andrade. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que assistem ao SBT Rio. Olha, você imagina, 8 horas da manhã, apesar de ser um feriado, a estação estava movimentada no momento do acidente e há muitas versões para o que aconteceu. Uma delas é de que alguém teria gritado que haveria um arrastão ou um tiroteio dentro aqui da estação do Estácio, do metrô, e aí começou uma correria generalizada. Inicialmente, o Metrô Rio divulgou uma nota dizendo que houve um problema mecânico na escada rolante, mas agora, mais perto do horário do jornal começar, a gente recebeu uma nova nota do Metrô Rio dizendo que, segundo as imagens das câmeras de segurança, os passageiros teriam utilizado a escada de subida para descer nessa correria, o que teria motivado a queda de muita gente. Essas cenas que nós vimos aí, muita gente sentada na plataforma, na estação aqui do Estácio, aguardando socorro. Por sorte, Caio, não houve feridos graves e nem vítimas fatais. A gente tem aqui um dado de 3 feridos que foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas pelo menos 17 pessoas ficaram feridas e foram atendidas aqui mesmo no local mais cedo e liberadas. Agora, nesse momento, a saída aqui que eu estou em frente está fechada por conta de todo esse problema que aconteceu hoje mais cedo. O socorro estava acontecendo até por volta de 11h15 da manhã, com muita movimentação. Agora esse lado aqui está fechado e o acesso à estação do Estácio se dá apenas pela frente da Prefeitura do Rio. Caio? Nós tivemos pessoas feridas que foram levadas para o Hospital Municipal Salgado Filho no Meier, também ali pelo Hospital Miguel Couto e para o Hospital Souza Aguiar. Esses 17 feridos, na hora que a Branca falava, você viu a imagem da pessoa caída no chão ali, ensanguentada, sendo atendida pelos técnicos ali do SAMU. Um trabalho árduo. Agora é a questão de investigação, porque falou-se primeiro um problema técnico no equipamento. É o primeiro passo. O segundo, que teriam falado ali que era alguma coisa de arrastão, as pessoas saíram correndo, tentaram voltar pela escada rolante à escada de descida, houve aquela grande confusão e automaticamente pessoas começaram a se machucar ali. Branca, claro que tudo isso a Polícia Civil teria de apurar. Claro que com essas imagens das câmeras de segurança dá para se entender o que aconteceu. Olha a grande quantidade de pessoas ali na estação. E aí o momento em que pelo menos uma das passageiras lá acabou sendo resgatada, está sendo socorrida na ambulância do SAMU. Agora já é uma outra pessoa sendo levada para uma outra ambulância, pessoal do SAMU e Corpo de Bombeiros envolvidos nessa ação, Branca. Ou seja, polícia tem de saber o que aconteceu. Sim, cara, até para prevenir que não aconteça novamente, né? A gente teve relatos aqui de passageiros que disseram que a escada rolante fica muito cheia em horários de rush e que não há uma organização ali na passagem desses passageiros na hora de saída e entrada na estação. Então a gente teve também relatos de muitos passageiros assustados com o que aconteceu, porque poderia ter se tornado uma tragédia muito pior. A gente sabe o quão perigoso é a escada
escada rolante, né? E um acidente com muitas vítimas e uma proporção grande poderia ter se tornado ainda pior. Então a polícia assim vai investigar o que aconteceu. Por sorte não houve nenhum caso grave. As vítimas já foram liberadas daqui. Nesse momento você pode ver que a praça está inclusive vazia. O socorro já foi encerrado, né? Mas a gente ainda tem vítimas que foram encaminhadas sem gravidade, com ferimentos leves, graças a Deus, né? Para hospitais aqui da região, principalmente o Hospital Municipal Souza Aguiar, que fica aqui bem próximo. Com a chegada rápida do Corpo de Bombeiros, foram 2 ambulâncias do SAMU que chegaram aqui. Com essa chegada rápida, o socorro também foi feito de forma bem rápida. Funcionários do Metrô Rio também trabalharam e se mobilizaram nesses esforços. Quando eu cheguei aqui, tinha vítima sendo transferida de cadeira de rodas ainda na ambulância do SAMU, mas teve gente que não conseguia se levantar, então precisou ser transferida de maca. E a gente viu sim imagens de pedaços de cabelo na escada rolante, óculos que caiu no meio do corre-corre. A gente não sabe se houve gente pisoteada no meio dessa situação de correria, de desespero, mas fica aí, né, o alívio de, apesar de ter sido um acidente com potencial de gravidade maior, não ter acontecido nada mais grave. Caio. Que você falou também, Branca, dessa questão de pessoas que podem ter sido pisoteadas. De repente, essas pessoas que a gente viu ali nas imagens, coloca as imagens para mim, por favor, que mostram pessoas ali ensanguentadas. Olha a quantidade de passageiros ali na estação do Estácio. Dá para você ter uma ideia de como estava a situação naquele local. Um dia de feriado, Marcelo Carregosa, bom dia para você com a gente aqui no SBT Rio hoje, mas muita gente passando por ali e uma situação que tem de ser apurada se a gente tinha um contingente de passageiros muito grande para aquele horário, né? Se teve algum atraso de composição, o que aconteceu com essas pessoas, porque além do ferimento que tem sangue ali, muita gente pode ter passado mal por causa de pico de pressão, alguma coisa assim. Tem que se apurar para saber o que aconteceu, porque se foi uma falha técnica, tudo bem. Se foi alguém que começou a gritar, arrastão, alguma coisa assim, é identificar e deter essa pessoa para não fazer uma situação como essa numa estação do metrô, né, Carregosa? Exatamente. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Tem que entender mais ou menos como foi essa dinâmica, né? Porque você vê que a imagem realmente parece que tem gente subindo pela escada rolante por cima, por várias, e ali deu uma funilada, né? O que acontece? Quando você tem uma concentração de pessoas muito grande, você tem que tomar um cuidado quanto de efeito manada, porque às vezes uma pessoa grita alguma coisa, as pessoas se desesperam, elas todas vão seguir em uma determinada direção, você vai ter pessoa que vai morrer asfixiada por conta do grupo pressionar uma área, as pessoas ficam no meio, elas não conseguem sequer respirar, porque fica tão apertado que elas não conseguem expandir o pulmão e para conseguir puxar ar. Você tem pessoas que morrem pisoteadas, então você tem uma série de riscos sérios, inclusive que causam morte. O que acontece? O que tem que ser visto no metrô, e aí é porque todo local que tem concentração de pessoas, você tem que ter saída de emergência. Vide o caso da Boate Kiss, que aqui o Brasil já teve uma história trágica de você não ter saída de emergência suficiente para uma confusão. E em cima daquela imagem que a gente viu agora há pouco ali, que realmente são pessoas voltando pela escada, que seria voltando pela contramão, agora é tentar saber o que aconteceu antes que motivou essas pessoas a saírem correndo e tentarem voltar para aquela escada que justamente era a escada de descida. Ou seja, de repente essa informação que a repórter Branca Andrade trouxe agora há pouco, de alguém que chegou lá e gritou, teve arrastão, tem isso, aquilo. O carioca já está tão amedrontado, sim. O fluminense em si, porque tem pessoas que usam o metrô ali que vêm também de outros municípios para ir para o trabalho e automaticamente vai tentar sair correndo, irmão. E o primeiro local que você vê, você tenta fugir. E voltar pela escada, né? Que seria a contramão da escada ali, seria uma solução. Também pode ter acontecido isso. Exatamente. O problema da escada rolante é que ela é um funil. Então você também tem uma limitação de pessoas que estão conseguindo passar por ela. Então aí você gera o problema da escada rolante no meio de uma confusão dessas, que sem escada normal ali próximo, é que as pessoas vão se afunilar e vão começar a compressar. É porque você já vê numa velocidade, quando você chega na escada rolante que está vindo na sua contramão, o ritmo dela é fazer com que basicamente você freie e você não vai tentar avançar tão rápido quando você estava. Se vem mais gente atrás de você aqui, no momento que você começa a andar devagar, vai um passando por cima do outro e vai se machucando também. Cara, já viu o filme de zumbi?
Sim. Que é aquela coisa, exatamente isso. Tu vê esse filme de zumbi, gente? Não, todo mundo vê, o que mais passa na televisão hoje em dia. Eu sou romântico. Eu sou um cara romântico. Mas é aquelas cenas que vai chegando um zumbi em cima do outro e vai começando a esmagar. Isso vai acontecendo com a pessoa em desespero. Então isso tem que tomar muito cuidado, tem que saber qual foi essa dinâmica. Pode ter tido um espírito de porco ali que gritou alguma coisa e assustou as pessoas? Pode. Mas também pode ter uma pessoa que entendeu algo errado, achou que estava acontecendo alguma coisa, entrou no desespero e aí você gerou esse efeito manada. Em cima do que você falou, esse espírito de porco, se foi realmente alguém que fez isso e a pessoa identificada, como nós tivemos feridos ali, a pessoa pode ser autuada por algum crime, por exemplo, em cima de uma brincadeira dessa que terminou com pessoas feridas? Sim, você vai ter risco de exposição a determinados perigos, isso sempre vai ter, você consegue botar. E além da responsabilidade civil que ele pode responder por os danos que ele causou, né? Então a pessoa que sofreu um dano ali pode processar a pessoa também por tudo que vai ter aí de tempo fora do trabalho, que vai ter gente aí que tá com, tu vê que tá com o braço quebrado, deve estar já com a perna quebrada, tudo isso. Você tem uma responsabilização que pode ter eventual dele ter feito isso, né? Você gerar, que tem crimes de perigo de dano, ou seja, você só gera uma situação dessa e você poderia causar. Ô Branco Andrade, sabe o que me chama a atenção? Nas imagens que a gente está vendo aqui agora, por exemplo, ó, estações do metrô superlotadas nesse exato momento, a situação já tinha acontecido, temos até agentes de segurança ali tentando, né, passar as informações necessárias para as pessoas, e aí no chão, pessoas que foram machucadas, se feriram aí nessa situação que aconteceu na estação ali do Estácio. A primeira hipótese é de que o equipamento, a escada rolante, teria apresentado um problema e isso causou, né, que as pessoas começassem a cair uma em cima da outra, essas pessoas que eram machucadas. Já chegou uma segunda informação, Branca, de que pessoas que estavam lá teriam gritado arrastão ou poderiam sim estar sendo vítimas de criminosos ali dentro, que esses bandidos oportunistas estão em tudo quanto é local. Na hora que o pessoal foi sair correndo, se feriu. Nessa hora, o importante é tentar apurar, não é isso, Branca? Tem, querido. Desculpa. Sim, Caio, o importante é apurar o que de fato aconteceu, a motivação dessa correria. Agora, vale a gente lembrar também que toda escada rolante tem um dispositivo de segurança. E esse dispositivo é acionado por conta do peso que essa escada está carregando. Então, o que acontece? Provavelmente pode ter acontecido, e eu aqui agora eu vou dar uma de especialista em tecnologia nisso, tá? Começou o corre-corre e as pessoas foram em direção à escada rolante e aumentou o excesso de peso. Nessa correria, a escada rolante, quando tem excesso de peso, ela trava, ela para. Em shopping você pode ver, ela para. E dessa parada brusca da escada rolante, as pessoas podem ter começado a cair, continuaram a correr e caíram umas por cima das outras. Volto a repetir que uma situação como essa é uma situação atípica, né? Mas pode acontecer de ter uma correria. A escada rolante é sim um funil, as pessoas se apertaram ali e graças a Deus o socorro veio rápido, não houve nenhuma vítima fatal e o ferimento foi leve. E isso aconteceu num dia de feriado em que as estações estão um pouco mais vazias, mas no horário em que aconteceu havia bastante gente por aqui. Agora, o aviso que a gente dá à população é que um dos lados da estação aqui do Estácio está fechado para utilizar o metrô hoje, nesse momento, apenas entrando pela frente da sede da Prefeitura do Rio. Caio. O que acontece também, Branca? Um destaque foi trazido para mim aqui pelo próprio Carregosa, que uma das imagens que nós tivemos acesso ali mostrava justamente algumas pessoas tentando voltar pela escada rolante, a escada que seria a da contramão. E a gente sabe que a escada rolante tem uma certa velocidade. Vamos colocar, deve ser cerca de 10 km por hora, né, uma velocidade adequada para que a gente possa chegar e acessar a escada rolante. Então, de repente, se houve alguém que gritou arrastão ou foi tentativa vítima de algum tipo de crime ali, tentou voltar correndo pela escada, que seria pela contramão, o acesso a essa escada já diminui a velocidade dessa pessoa. E automaticamente quem vem atrás vai um caindo em cima do outro. Por isso, Branca, é importante que Polícia Civil possa analisar e avaliar o que aconteceu e tentar localizar quem pode ter cometido esse crime. A própria segurança do metrô Rio, porque Carregosa, você me dizia agora, você buscou aí sabendo o seguinte: se alguém tentou levar um clima de insegurança para lá e provocou esses ferimentos,
a pessoa pode ser autuada e punida. Exatamente. Como eu estou virado do plantão, às vezes o tico-teco dá uma falhada. Eu estava tentando lembrar o crime. Então, na verdade, existe já o crime do artigo 262, que seria o atentado, justamente, o atentado contra a segurança de transporte ferroviário. Então, você tem esse crime aí, que uma pessoa que eventualmente, propositalmente, né, causou, poderia responder se você descobrir essa pessoa. Agora, você tem que entender se a pessoa realmente fez isso de propósito ou ela teve uma percepção errada de algum acontecimento. Que isso acontece muito. Isso acontece muito, sabe onde? Na praia. Na praia, normalmente, tem gente... A gente vê muito isso agora no verão, que o que acontece? Os números de arrastão, as pessoas estão noticiando arrastão. Quando a gente vai pegar a estatística de arrastão, ela é muito menor do que as pessoas estão noticiando. Porque o que acontece? Começa um grupo de pessoas a correr, algumas outras pessoas interpretam tendo um arrastão, começa a correr no desespero. Quando você vai ver, tá uma correria coletiva e no final das contas não teve nada, não era arrastão, não era nada. Só realmente o desespero e o fato do Rio de Janeiro, as pessoas viverem tensas com medo dessa questão da segurança. Por mais que a gente esteja falando de metrô, em cima desse artigo que você me disse aí, porque ontem nós mostramos aqui no SBT Rio aquele imbecil que estava quebrando o novo BRT. Ou seja, quem destrói um BRT como aquele, ele pode estar causando também um prejuízo de uma porta aberta, alguém cair e se acidentar. Essa parte da lei aí também pode se incluir nessas pessoas que depredam o transporte público como o BRT, causando prejuízos e às vezes morte de pessoas? Sim, tanto é que o que a gente, que inclusive vários colegas delegados já estão fazendo, é colocar, em caso de furto de cabo de supervia, esse artigo além do furto do cabo. Esses artigos envolvendo os atentados ao próprio serviço público. Então, para ver se eventualmente a pessoa acaba ficando presa, até porque você causa uma paralisação do serviço público como um todo. Ou seja, o metrô teve que ficar parado em razão disso. Até ter que socorrer todo mundo, a estação não pode ficar fechada. Você tem toda uma mobilização do serviço público e a paralisação que vai gerar uma consequência cascata, né? Para todas as pessoas que usam esse serviço, a sorte que hoje é feriado, então tem uma diminuição, que acaba incidindo naturalmente. Por isso que, por exemplo, para mim cabe sim esse artigo, inclusive para o cara que está furtando cabo em supervia. O Branco Andrade, em cima de um único assunto, né, falando do metrô, do acidente que aconteceu agora, abrangemos, trazendo também a questão dos BRTs, falamos ontem aqui, daquele homem que depredava um BRT novo que custou milhões aos cofres públicos que saíram do nosso dinheiro. E o Carregosa também lembrou dos problemas na Supervia, de roubos de cabos, ou seja, problemas que acontecem e que podem levar à questão da insegurança e de problemas para a população que depende do transporte público, um transporte, às vezes, extremamente capenga aqui no Rio de Janeiro, né, Branca? É uma preocupação para a gente que também é repórter e está dia a dia conversando com a população nas ruas do Rio. Sim, Caio, e em comum esses três aspectos aí que foram citados está a característica de haver multidão envolvida, tanto no BRT, quanto na praia que ele citou anteriormente, quanto nos trens da Supervia, o número de pessoas que transitam é muito grande, como aconteceu hoje aqui no Metrô Rio. Então, eu acho que, além da gente noticiar o que aconteceu hoje como um acidente, é importante também a gente relembrar as pessoas que, em qualquer situação de caos, é importante manter a calma. Se alguém grita qualquer palavra de ação, corre porque está tendo um tiroteio ou um arrastão, ou corre porque, né, se alguém grita, a primeira coisa que qualquer pessoa à volta tem que fazer é parar e analisar o que está acontecendo, porque num corre-corre de manada, num efeito manada, dentro de um BRT, por exemplo, que vive lotado, ou numa praia, isso pode se tornar uma catástrofe muito grande. Então, às vezes, aqueles 5 segundinhos que você para e analisa de fato o que está acontecendo, faz você se proteger ou se abrigar num lugar e escapar de passar por uma situação como a que aconteceu hoje, em que várias pessoas ficaram realmente feridas, foram ferimentos leves, mas é um transtorno, é um susto. A gente pegou relatos aqui de passageiros que estavam chorando, muito impressionados, porque só o quase foi uma tragédia, já é o suficiente para abalar o psicológico de uma pessoa. Então você imagina se vira uma tragédia de verdade. Caio?
Obrigado, Branca Andrade. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Vocês perceberam que pela segunda vez, quando a Branca falou assim, foram ferimentos leves, e por coincidência a imagem mostrou a pessoa caída, né, com sangue ali. Vale lembrar que essas pessoas foram socorridas, o estado de saúde delas é estável, não teve ninguém até o exato momento informado com fratura exposta, fratura, que tiver tido um aparato cardíaco, não tem nada disso.